Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde desse sábado, 8 de outubro, agora na Espanha, 19 horas e 4 minutos, no Brasil, 14 e 4 da tarde. Gente, o que está segurando a BTC é a mediana do canal de Keltner. Deixa eu até despoluir aqui para vocês verem. A gente criou um corpo real aqui que ameaçou vazar a mediana de cima para baixo, mas a mediana está segurando. É bem provável que o corpo real, ainda vendedor do candle que vai se desenhar amanhã, seja engolfado por esse candle de hoje, dando seguimento a essa figura triangular que a gente está desenhando no diário. Então é muito provável que essa subfigura triangular aqui que a gente está se desdobrando, está desenhando, acabe se desdobrando para um pump ascendente, para buscar a nuvem na projeção. Então é esse desenho que eu estou vislumbrando. Os outros indicadores estão dando conta da perda de ímpeto dessa volatilidade vendedora que a BTC assumiu. Isso aqui provavelmente vai evoluir para uma bela amplitude ondulacional compradora. Com certeza a gente segue emprestando vigência a essa cunha triangular. E o preço agora está aprisionado na altura da mediana, que se confunde com a VWAP mensal aqui na nossa banda de VWAP mensal. Vocês vejam que é bem provável que o candle de amanhã acabe engolfado pelo candle vendedor de hoje. E isso aqui signifique a finaleira dessa onda vendedora para aí sim se desdobrar numa onda compradora. Esses dois candles, tanto o de sexta quanto o de hoje, o de sábado, vendedores, são diretamente relacionados com esse ímpeto comprador aqui do DXY, que abriu dois candles compradores, justamente porque o DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra as principais divisas do planeta e possui uma relação movimentacional de inversão com a BTC, encontrou um platô de suporte aqui na mediana, mas deve ter sido provavelmente um repique que vai fazê-lo buscar a nuvem na projeção e com isso levar a BTC para voltar a estressar a aresta superior dessa cunha triangular, talvez rompendo a nuvem e buscando algo em torno de 30 mil dólares. Vamos ver se a BTC tem força para romper a aresta superior da cunha triangular e a própria nuvem. Talvez ela possa explodir num pump espasmódico em direção a 30 mil se o DXY abrir um candle vendedor. Muitos elementos estão dando conta de que o Federal Reserve não vai conseguir sustentar esse viés hawkish que ele está imprimindo, já que a economia norte-americana não está reagindo como o Fed queria. O Fed queria empurrar a economia norte-americana para um abismo recessivo. Isso não está acontecendo. Os empregos continuam aumentando. A economia não está reagindo negativamente como eles esperavam para refrear esse ímpeto inflacionário, ou seja, é muitíssimo provável que se o Fed der uma pisada no freio, a BTC exploda em direção a 30 mil dólares. No intraday, a BTC literalmente foi didática, lambíamos a lower, voltávamos para a VWAP, hoje foi o dia todo assim, basicamente. Nesse último toque aqui da lower, a gente ofertou os sinais. Um dos sinais, a MET, que já está praticamente fechado, o outro já está em vias de fechar também, ou seja, a BTC absolutamente didática hoje, o que acabou criando essa previsibilidade também nos sinais ofertados. E, gente, na seara fática, o Banco do Brasil anuncia o seu primeiro investimento no metaverso. O Banco do Brasil está criando um ambiente na Roblox, e é o novo normal. Agora, os institucionais mais tradicionais do mercado financeiro brasileiro também aportam no metaverso. E o chefe financeiro, o CFO da OpenSea, sai menos de um ano de ter ingressado nessa corporação. A OpenSea, para quem não sabe, é a maior marketplace de NFTs do planeta e tem um faturamento brutal. E agora o seu chefe financeiro sai. Eles não deram muita explicação. O Brian Roberts abandonou a OpenSea, enfim. E o relatório do Banco Central Indiano dá conta de que rúpias digitais em breve estarão em circulação numa blockchain do Banco Central da Índia. A CBDC indiana vai provavelmente começar a operar no início de 2023 e deve causar um alvoroço, já que os yuans digitais já estão em operação. Agora as rúpias digitais
isso acaba botando pressão junto aos bancos centrais ocidentais, principalmente o Banco Central norte-americano e o Banco Central da zona do euro, para que os mesmos acelerem a criação das suas respectivas CBDCs. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a ponte que liga a Crimeia ao continente foi destruída num ataque. Autoridades russas confirmam que o incidente não foi acidental, foi um ataque. Tá aqui o vídeo, para quem quiser ver, na capa do New York Times. Isso talvez tenha consequências mais sérias do que as inicialmente imaginadas. Esse ataque, a gente não sabe se foi oriundo das forças russas ou das forças ucranianas. O Zelensky está avisando que a Rússia está se preparando para um ataque nuclear. A OTAN e os Estados Unidos ainda não se manifestaram sobre esse ataque à ponte que liga a Crimeia ao território russo. O fato é que agora esse conflito começa a escalar de gravidade. Vamos ver como isso vai se desdobrar. E agora à tarde, a rede ferroviária do norte da Alemanha foi interrompida após uma sabotagem e cortes de cabo de alimentação elétrica. Ou seja, a rede ferroviária da Alemanha sendo sabotada. O Nord Stream 1 já foi destruído também num ataque. Agora a ponte que liga a Rússia à Crimeia foi atacada. Gente, isso tudo está reunindo todos os elementos necessários para que esse conflito russo-ucraniano acabe descambando para um ataque nuclear. O Vladimir Putin também não fez uma manifestação direta sobre esse ataque à ponte que liga a Crimeia ao território russo. O fato é que tudo vai escalando rapidamente. E nesse cenário Mad Max, na minha leitura, a BTC está desenhando uma figura triangular que vai se arrastar até o final do final de semana. Então, com a proximidade da segunda-feira e um candle possivelmente a ser engolfado, que vai ser o candle de amanhã, possivelmente isso aqui vai terminar como o bico de uma figura triangular que deve se desdobrar em direção à nuvem de Shimoku, que exerce uma natural força gravitacional para sugar o preço em direção a ela. Vamos ver se essa onda 1 tem força para buscar essa camada congestional aqui em 30 mil, ou se ela vai arrefecer aqui na altura de 25 mil dólares. Aí, se ela voar até 30 mil, aí a gente vai desenhar uma onda 2 e vocês podem acreditar que a BTC vai buscar esse patamar em 40 mil, equivalente a essa camada congestional aqui, desenhada lá por fevereiro, março desse ano. Tá bom, pessoal? A BTC dentro desse cenário completamente imprevisível, não só do ponto de vista geopolítico, porém financeiro também, em nível de gravidade, o cenário só está se agravando. Na minha leitura, a BTC está muito resiliente diante de toda essa hecatombe nuclear e um cenário Mad Max apocalíptico que vai se desdobrando. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e aceito sugestões de análises nas mensagens abaixo. Grande abraço, fiquem com Deus, até amanhã.